Artes marciais. É tudo aquilo que envolve todo esse ambiente místico, né? De lutas, de mestres, de técnicas, armas e principalmente um conhecimento milenar que a gente consegue pegar um pouco ali apenas pagando uma mensalidade na academia mais próxima da sua casa. Mas a pergunta é, o que é arte marcial, né? A gente acompanha muitas pessoas, Bruce Lee, Jackie Chan, filmes do cinema chinês, né? Até alguns filmes ali ocidentais que trazem um pouco dessa culturalidade, às vezes um mestre de fora, como no Karate Kid, que tem o Sr. Miyagi, que vem trazendo todo o conhecimento e que faz o Daniel San ganhar um campeonato de Karatê contra faixas pretas, treinando apenas um mês, até outros tipos de filmes, séries que a gente continua vendo e se divertindo até hoje. O conceito de arte marcial, além dele ser um conceito bem simples, ele também vai muito além daquilo que a gente já conhece. E é justamente sobre isso que eu vim falar com vocês. Fala galera, para quem não me conhece, eu sou o Abner Hanan, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou começar uma série aqui, onde eu vou estar falando um pouco sobre conceitos sobre artes marciais, lutas, metodologias e até mesmo alguns praticantes e mestres ali que fizeram um grande impacto dentro do conhecimento, dentro de nossas vidas também. Arte marcial, o primeiro nome já fala, arte marcial. Arte é tudo aquilo que vem desde uma expressão do corpo até uma expressão daquilo que a gente sente, né? Do seu eu interior. Você colocar o seu eu interior para fora. O pintor, ele está pintando geralmente aquilo que ele sente, a visão de mundo dele. Um escritor, ele coloca no papel aquilo que ele sente, a visão de mundo dele. Tudo isso é um tipo de arte, né? E marcial vem de Marte, que é o deus da guerra ali na cultura dos romanos. Então, a arte marcial, na sua mais pura essência, é a arte da guerra, ok? Hoje a gente tem essa classificação de arte marcial, esporte e defesa pessoal, porque hoje a gente vive num modelo de guerra diferente. Antigamente a gente chamava muito de guerra heróica, né? O conceito de guerra heróica, que era essa guerra onde um soldado ele conseguiria definir o volume de guerra, ele conseguiria definir o resultado final de uma batalha. Logo, se você tem um exército com soldados muito bem treinados, você consegue definir uma batalha. Hoje em dia, o modelo de combate de guerra que a gente tem não é esse mais. Se você tem um soldado bem treinado, um soldado mal treinado, não faz tanta diferença. O que faz diferença são mais conceitos de tecnologias, volume de guerra e tudo mais, né? Então, por isso a gente tem essa classificação hoje. Mas voltando lá nos primórdios, a arte marcial era a arte da guerra. A arte marcial ele era voltado única e exclusivamente para a guerra, para o combate, né? A gente não tem muito essa visão classificada, porque a gente tem essa falsa ideia de que a arte marcial é algo oriental. E não é. A arte marcial é toda a arte que envolve o combate, né? As pessoas falam muito do Kung Fu e tudo mais, mas a primeira guerra que aconteceu, se eu não me engano, foi no Egito. E desde o Egito Antigo as pessoas já tinham o costume de ter técnicas, né? Se você tem uma técnica de como segurar uma espada, como se defender, como atacar, como você dar um tiro de arco corretamente, isso já engloba como uma arte marcial, porque já é uma técnica de combate, né? Agora, trazendo para esse conceito mais moderno da arte marcial, tirando da arte da guerra e trazendo para aspectos mais culturais, de preservação cultural, a gente começa sim falando sobre artes marciais orientais, principalmente sobre o Kung Fu, que a gente tem o registro ali como sendo a arte oriental um pouco mais antiga, né? E por que a gente coloca o Kung Fu e não outras artes ali, como artes greco-romanas e tudo mais? O conceito de arte marcial moderno, ele basicamente é a preservação cultural. É você preservar aquela arte em si, aquele conjunto de técnicas ali, dentro de uma certa culturalidade. É algo que eu já falei em alguns vídeos aqui, mas a arte marcial chinesa, ela não vai ser somente técnicas criadas do Kung Fu. Ela vai trazer ali toda a questão cultural, toda a questão, não digo de religiosidade, mas espiritual, que vem daquela região, né? Desde questões filosóficas, e a filosofia ela é muito forte e muito presente na arte marcial, desde até aspectos
da vestimenta e da forma de se expressar. Lembrando que é uma arte, né? Às vezes a gente vê o pessoal do Kung Fu fazendo umas coisas muito esquisitas com a mãozinha, ele faz aquele movimento mirabolante para no final fazer um jab. Mas isso não é só a questão do golpe, isso é a questão da expressão corporal, né? Tem uma entrevista do Bruce Lee que ele fala que todo conhecimento acaba sendo conhecimento de si mesmo. Provavelmente ele está citando alguém que disse isso anteriormente, mas a arte marcial ela busca justamente isso. Todo conhecimento que você tem termina sendo conhecimento de si mesmo, né? Então às vezes a gente vê movimentos muito acrobáticos, movimentos muito floreados, e a gente tem essa impressão de que a pessoa está se distanciando da luta, mas ela não está só distanciando da luta, ela está se aproximando de si mesmo, conhecendo os seus limites, conhecendo as suas limitações, sabendo aquilo que ela é capaz de fazer, não é mesmo? E às vezes você percebe que alguns lutadores eles têm uma forma mais agressiva, outros têm uma forma mais calma, e isso tudo é a expressão de si mesmo dentro da arte marcial, dentro do movimento de fato ali. A arte marcial ela sempre vai ter esse aspecto cultural, não só nas artes orientais, mas nas artes ocidentais também, né? Falando sobre artes marciais japonesas, né? Como o jiu-jitsu, por exemplo, você vai ter o aspecto cultural da vestimenta, que é o kimono tradicional do Japão, você vai ter a faixa, que é tradicional do Japão. Nisso você também tem a questão pedagógica, né? O jiu-jitsu ele vem ali do judô, então a figura do Jigoro Kano ela é muito forte nesse quesito pedagógico, a forma com que ele ensinava, ou até mesmo com que ele classifica o ensino da arte marcial em si, é algo que não impacta somente o praticante, mas toda a sociedade ao entorno em si, né? Essa questão de que a criança que ela pratica, ela tem que ter uma nota boa na escola, que você tem que formar bons cidadãos, isso aí nunca existiu na história da humanidade falando de artes marciais. Isso começa a surgir nesse movimento mais moderno, né? Nesse movimento onde as pessoas elas visam a arte marcial como um impacto dentro da sociedade e como que isso é positivo para a sociedade, para você não criar porradeiros ali e simplesmente cidadãos melhores, né? Conversando com a criança de que a arte marcial é algo bom para ela e que se ela fizer algo bom para a sociedade, a arte marcial vai retornar esse algo positivo para ela mesma. Por que eu estou falando disso, do jiu-jitsu na arte marcial ocidental, sendo que é oriental, afinal o jiu-jitsu ele é japonês? O jiu-jitsu ele se difundiu muito, principalmente em alguns lugares aqui no ocidente, como no Brasil, e você começa a perceber que mesmo sendo uma arte marcial japonesa, muitos praticantes do Brasil que vão para fora, eles acabam levando um pouco da culturalidade local do Brasil, né? Então a gente percebe que existem várias mutações, né? Dentro do que é arte marcial, dentro do que é esporte, até mesmo dentro do que é defesa pessoal. E essas mutações elas vão acontecendo recorrentemente, é algo natural, não é? E esse é o impacto da arte marcial. A arte marcial ela leva de forma humanizada a cultura de um local. A arte marcial ela leva de forma humanizada educação, ela leva respeito e principalmente também filosofia, como eu disse anteriormente. Muitos filósofos que a gente conhece hoje, como Confúcio, Musashi, vamos pegar de outras artes marciais ali, né? Dessa parte mais oriental e até mesmo de uma parte um pouco mais ocidental ali, né? Alguns filósofos que já falavam de guerra, de combate. A gente vê que a gente consegue absorver tudo isso porque a gente tem a arte marcial dentro da nossa sociedade, né? A gente tem a arte marcial no cinema, a gente tem a arte marcial às vezes na música, nos desenhos que a gente assiste e até mesmo nas pessoas que nós admiramos, né? Então esse eu acredito que seja o impacto maior da arte marcial ali. O quesito de arte marcial dentro daquilo que a gente engloba para nós mesmos, além do autoconhecimento, da questão cultural, né? A culturalidade, principalmente para pessoas que são mais pobres, tem um pouco mais de dificuldade de acesso, graças à arte marcial não tem. Tem também a questão do corpo, né? Que combate o sedentarismo. Diferente do esporte que tem esse modelo fit, a arte marcial ela não tem um modelo fitness, né? Você vai ficar pulando corda, não sei o que. A arte marcial, principalmente tradicional, ela prioriza ali a manutenção do corpo como a manutenção do corpo mesmo, né? Não de uma forma estética, mas de uma forma prática, né? Afinal, um praticante de Kung Fu que faz todos aqueles movimentos, ele precisa ter uma mobilidade maior. O praticante de capoeira que dá aqueles chutes, aqueles saltos, ele precisa de uma flexibilidade maior.
o praticante de jiu-jitsu que está sempre agarrando no kimono ali, ele precisa de um pouco mais de força. E esse é um dos maiores impactos ali, você tirar a pessoa do sedentarismo dentro de alguma coisa que ele gosta e dentro de uma forma prática, que ele vê que tem utilidade, beleza? Pessoal, eu estou falando isso de uma forma um pouco mais aprofundada, não sei se vocês vão gostar desse tipo de vídeo, então se você gostou, deixa nos comentários aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários, beleza? E é isso, próximo vídeo provavelmente vou falar ou de esporte ou de defesa pessoal ou algo relacionado. Provavelmente a maioria dos vídeos dessa série vão ser sobre defesa pessoal, né? Afinal, é o que eu mais ensino aqui. Os vídeos de segunda, exclusivos para capoeira, os vídeos de quarta, mais técnicos, e esses vídeos de sexta, trazendo um pouco mais de conceito. Se você gostou, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, até mais e tchau!